Eu tenho uma pergunta para você hoje. Será que você suportaria trabalhar num lugar onde você é xingado, cuspido, agredido quase todos os dias? E aí quando você pegasse tudo isso que você sente, todas essas frustrações, e levassem para os seus superiores, para os seus coordenadores, eles dissessem para você, isso é coisa normal, coisa da profissão, ser agredido é coisa da profissão, ser humilhado é coisa da profissão, e na verdade você nem pode reclamar, sabe por quê? Porque foi você que escolheu essa profissão. Pois é, isso parece ser muito duro, mas essa é a realidade de milhões e milhões de brasileiros que são professores. Não é à toa que o Ibope Inteligência, numa pesquisa de 2018, disse que 5 em cada 10 professores no Brasil não recomendam a sua própria profissão para pessoas jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Dessas 5, 3 pessoas estão tão surtadas que estão a ponto de simplesmente sair da profissão e até mesmo ingressar em outras áreas que não sejam as suas áreas de especialização. Ela simplesmente quer sair e quer um tempo para a mente dela, quer um tempo de paz, porque ela vê que aquela profissão está levando ela para depressão, para o burnout. Aí você fala, não, mas isso só acontece no Brasil. Mas na verdade, quando nós olhamos esses outros países, como os Estados Unidos e outros lugares, nós vemos que os professores também sofrem pelos mesmos problemas que nós. Em 2020 até 2022, 3% dos professores americanos desistiram da carreira. Eu não tô falando de pessoas que se aposentaram, tô falando de professores em idade para trabalhar, que simplesmente quiseram sair da carreira porque já não aguentavam mais. Só no ano passado, em 2023, a Inglaterra sofreu com 44 mil pedidos de demissão de professores de todos os níveis de educação, porque também não aguentavam os problemas que nós também passamos aqui no Brasil. As reclamações, seja aqui no Brasil ou em outros países, são sempre as mesmas. É salário baixo, falta de benefício, falta de apoio, sobrecarga de trabalho, violência extrema entre os alunos. É uma lista quilométrica. Se a gente fosse enumerar, seria uma coisa infinita. E isso faz com que o professor já não queira mais ser professor, e não é só aqui no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou a Isabela, sou professora de educação básica, e eu criei esse canal com o intuito de fazer um grande grupo de pessoas que pudessem ter um lugar para desabafar sobre suas experiências como professoras e pensar sobre novas perspectivas de futuro, seja na profissão professor ou seja em qualquer outra profissão dentro da área da educação. Se você quiser fazer parte desse grupo, é muito simples, é só você se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, é só você curtir o vídeo. E assim eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vou trazer mais coisas parecidas com isso das próximas vezes. Bom, nós vamos começar com a reclamação número 1 dos professores ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, que é um número. Esse número é o nosso salário. Só para você ter uma ideia, um pedreiro ganha aproximadamente R$150 por dia trabalhado. Já um eletricista ganha R$150, R$160 por dia trabalhado. Em algumas regiões do Brasil ele ganha até mais. Já um professor, ainda que ele ganhe o piso salarial, ele ganha por dia R$147. Isso se ele recebeu o piso, porque a gente sabe que muitos professores no Brasil, aproximadamente 200 mil, segundo algumas pesquisas, não recebem o piso, recebem muito abaixo. Mas aí você pensa assim, nossa, o pedreiro e eletricista não merecem ter um salário próximo ao do professor? A questão não é essa. A questão é que se você for pensar na diferença entre o pedreiro, o eletricista e o professor, é que somente o professor dessas 3 profissões precisa ter um diploma universitário para trabalhar. E esse diploma consumiu da vida desse professor no mínimo 4 anos da vida dele. Aí tem aquela famosa frase, mas professor é professor por amor. Mas eu nunca vi o amor pagar boleto. O segundo motivo elencado como uma das maiores reclamações dos professores é a sobrecarga de trabalho. Desde 2008 existe uma lei que fala que 1/3 da carga horária do professor tem que ser cumprido fora da sala de aula. Mas existem muitos problemas por trás disso, porque a gente sabe que muito desse planejamento a gente não consegue fazer para o planejamento de aulas em si. Porque a gente tem que atender pais, a gente tem que conversar com a diretora, com a coordenadora, fazer alinhamentos, fazer formação de professores, tudo isso dentro do horário do planejamento. Mas então, o planejamento de aula vai ficar sem ser feito? Não. E aí que mora o perigo. Porque muitos professores, vendo que a demanda está muito alta e dentro do horário de planejamento dele ele não conseguiu fazer o que ele deveria ter feito, ele
completa isso lá na casa dele. Só que isso é considerado hora extra. Mas ainda, isso são coisas que a gente considera leve, porque ainda tem muitas instituições, principalmente as privadas, que levam o professor ao extremo porque elas nem 1/3 de planejamento dão. Então você pensa, o professor, ele entra às 7 horas da manhã dentro da aula e sai na sexta-feira, 5 horas da tarde, sem ter 1 hora de planejamento. Ah, mas como ele vai fazer o planejamento de aula? Como ele vai corrigir prova? Ok, ele vai fazer no final de semana. Ou então acontece também muitas vezes das instituições não darem o horário de planejamento completo. Ao invés de darem, por exemplo, as 6 horas e pouquinho, que seria o necessário, por exemplo, para alguém que trabalha 20 horas, ela dá 3 horas. Então ela acha que dentro desse horário de 3 horas, você tem que fazer tudo o que você precisa fazer como professor. E a gente sabe que nem o horário correto, que seria ali 1/3 certinho, é suficiente, quanto mais, muito menos que isso ou nada. E aí o professor, ele fica sobrecarregado, é uma demanda muito grande de trabalho e ele acaba tendo que compensar isso em casa. Outro problema de sobrecarga acontece quando o professor precisa participar de eventos dentro da escola. E aí muitos professores, eles vão me entender muito bem. Porque durante todo o ano, a escola é regida por eventos. Como, por exemplo, festa da família, festa junina, apresentação de 7 de setembro. Então tem muitos eventos que os professores, eles são obrigados a participar. Então tem meio que uma obrigatoriedade do professor participar desses eventos. A maior parte das escolas, inclusive que eu já trabalhei, são escolas que simplesmente falam: você é obrigado a vir, e se você não vier, sua turma vai ficar sem apresentar. Então é meio que uma coisa coercitiva. A mesma coisa acontece com reunião de pais. Vocês sabem que dentro do Estatuto do Magistério a gente tem a obrigatoriedade de participar de reuniões. Só que essas reuniões de pais, pelo fato dos pais trabalharem a maior parte em horário comercial, geralmente as reuniões de pais são feitas fora do horário comercial. Mas o professor também trabalha dentro do horário comercial. Então como funciona isso? Geralmente os professores, eles são obrigados a ir e não recebem nada por isso. Ah, mas eu não quero fazer isso, vou ser um professor que não vou fazer mais do que minha obrigação, eu não vou ir nessas festas, eu não vou participar de reuniões fora do horário de trabalho. Mas muitas escolas, infelizmente, o que acontece na maioria das vezes, se você não for, o que eles fazem? Eles começam a te intimidar, eles começam a pegar no seu pé extremamente porque você não tá fazendo aquilo. Porque eles acham que é sua obrigação e ponto final. Então você tem que cumprir aquela carga horária. Não importa se você tá fazendo hora extra, não importa se você tem que deixar seu filho com alguém, tem que deixar de ficar com a sua família, tem que deixar de descansar porque naquele dia você já trabalhou o dia inteiro e você tá ali cansado já, mesmo assim você tem que trabalhar de graça. Não importa. É o que tá ali na escola e você tem que fazer e ponto final. E a sobrecarga principal do professor, que não é, muitas vezes, nem de horário, nem de falta de planejamento, nem disso, nem daquilo, que é simplesmente ser 1 milhão de profissões dentro de uma só. É você ser cobrado de ser professor e, ao mesmo tempo, você ser babá, você ser pai, você ser mãe, você ser psicólogo, você ser assistente social, policial, psiquiatra. Você ser um monte de coisa ao mesmo tempo. É você ser cobrado de 1 milhão de coisas. E é uma terceirização, até quero gravar um vídeo sobre isso depois no canal, uma terceirização da maternidade e da paternidade. Hoje em dia os pais, eles simplesmente não querem mais ser pais. Eles querem parir, eles querem colocar os filhos no mundo, mas eles não querem ter o trabalho de educar. Isso gera uma sobrecarga tamanha em cima do professor, e não é à toa que nos últimos anos a gente tem visto um número crescente de professores entrando com pedidos de afastamento pelo INSS, porque estão com depressão, porque estão com burnout, porque estão com crises de ansiedade, crises de pânico severas, porque simplesmente estão sobrecarregados, fazendo várias funções ao mesmo tempo, assumindo papéis que não é do professor. Terceiro motivo, que é um dos mais chocantes, que é um dos mais tristes para o professor, que é a violência. Quem é professor sabe que a violência está todos os dias inserida no ambiente escolar, infelizmente. Se eu pudesse agora juntar 100 professores para fazer uma votação e falar com eles: olha, levanta a mão aqui quem já foi ofendido por um aluno. Tenho certeza que pelo menos metade iria levantar a mão. Ah, levanta a mão quem já foi agredido fisicamente por algum aluno. E eu tenho certeza que pelo menos uns 40% levantaria a mão. Você já foi um desses? Você já foi agredido? Você já foi insultado? Conta aí nos comentários. E mais, quando isso aconteceu, você contou com a ajuda de alguém? Você contou com a ajuda da coordenação? O que a coordenação disse pra você? Porque como no início do vídeo eu disse,
Muitas vezes a coordenação diz que isso é normal, como eu já ouvi isso. Teve uma vez que um aluno me agrediu e veio a psicóloga do município conversar comigo. Ela disse assim, você tá meio que, em outras palavras, fazendo drama. Porque ser professor é isso. Você entrou nessa profissão porque você quis. Tá na chuva é pra se molhar. Ou seja, quando eu me tornei professora, lá no meu contrato, uma das cláusulas era assim, eu vou me tornar professora e eu vou ser agredida todos os dias sem reclamar. E a grande desculpa por trás disso é porque o aluno é uma criança e ele não pode ser traumatizado. Mas aí eu te pergunto, o professor pode? O professor pode sair da escola escoriado, com depressão, com várias marcas pelo corpo, com vários vergões, roxos espalhados pelo corpo, porque ele é adulto? Quando você é adulto, você pode ser traumatizado o tanto que for. Agora, quando você é criança, você não pode ser traumatizado. Eu não estou defendendo a ideia de que a criança, ela deve ser traumatizada ou não. Eu estou dizendo que todas as pessoas, sendo adultas ou crianças, deveria ter essa proteção. Deveria ter essa defesa de poder dizer, não, essa pessoa não pode ser insultada, essa pessoa não pode ser ofendida, porque ela também vai ser traumatizada e ela vai desenvolver problemas por causa disso. Mas parece que como você é professor, você tem que ser um saco de pancada, você tem que aguentar tudo, porque foi você que escolheu essa profissão. Aí eu fico me perguntando, mas e outros profissionais? Por exemplo, se a gente visse num consultório um paciente batendo num médico, será que a gente conseguiria achar normal? Por que em outras profissões é inadmissível, mas como professor é totalmente admissível? Por que quando um aluno bate no professor, é normal, é criança, deixa pra lá? Ou se fosse um fã agredindo o artista, o cantor, o músico, que absurdo. Mas com o professor, ele aguenta esses comentários. Imagina alguém virar pro médico e falar, foi você que escolheu essa profissão, agora aguenta alguém bater em você. Foi você, cantor, que escolheu essa profissão, então aguente ser agredido. Isso faz sentido onde? E o pior é o que acontece depois, porque em muitos casos o professor não é defendido. Então ele é agredido, tá tudo bem, tá tudo normal, é o normal da vida docente. É agredido, é ofendido, é humilhado e fica por isso mesmo. Sabe por que fica por isso mesmo? Porque quando o aluno agride, quando o aluno humilha, quando o aluno ofende, ele é tirado às vezes da sala de aula e aí você fala, nossa, o diretor, o coordenador, ele vai conversar com esse aluno. Mas aí quando o professor vai na sala do coordenador, esse aluno tá colorindo o desenho do Bob Esponja. Ou ele tá assistindo um desenho do Carros, do Transformers. Aí eu te pergunto, isso é ou não é um privilégio? Eu faço tudo o que eu quero. E quando eu tenho que lidar com as consequências daquilo, eu recebo tudo o que eu mais amo, tudo o que eu queria. Vale ou não vale a pena fazer o que eu faço? Já que toda vez que eu faço isso, eu ganho desenho, eu ganho a televisão para assistir, eu ganho comida, eu ganho tudo o que eu quero e mais, eu ganho tudo o que as outras pessoas que não estão fazendo isso não ganham, porque aquele que não ofende, aquele que não agride, continua dentro da sala e não pode sair de lá. Agora, eu que agredi, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu saí e fui colorir o desenho do personagem que eu mais gosto, e fui assistir o desenho do que eu mais gosto. Conviver todos os dias com esses problemas é o que te faz pensar, por que eu escolhi essa profissão? Por que eu me dediquei tanto tempo? Agora eu vejo todo esse esforço reduzido a pó, reduzido a nada. E eu fico me perguntando de uma forma bastante pessoal, quantas outras vezes eu vou ter que ouvir histórias como eu ouço de pessoas, colegas de profissão, ou ler em comentários, entrar em fóruns e ver pessoas chorando, desesperadas, pensando como eu vou fazer porque eu me dediquei tantos anos a essa profissão e agora eu já não estou aguentando mais. Você coloca na balança todas essas coisas, os prós e os contras, e depois de tanto tempo andando, calejado, com os pés inchados, você percebe que nenhum dinheiro no mundo paga a sua paz. Nenhum dinheiro no mundo paga a sua noite bem dormida ou um momento de descanso, porque às vezes, para o professor dormir, ele precisa tomar uns 3, 4 remédios. Então ele tem que viver à base de remédios. E será que isso vale a pena realmente? Chega uma hora que só entra na área quem não sabe desses problemas, quem nunca esteve lá dentro, quem nunca esteve dentro de uma sala de aula. Isso, felizmente, não é a realidade de todos os professores, porque eu vejo muitas pessoas falando bem da profissão. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de boa parte, para não falar da maioria dos professores no Brasil. Eu deixo aqui 2 perguntas para você.
A primeira pergunta: qual a coisa mais importante que nós temos que fazer hoje para a educação do Brasil mudar? Qual vocês acham que é o futuro da profissão professor no Brasil? Eu quero ouvir os pensamentos de vocês, as opiniões, as histórias de vocês nos comentários. Até a próxima. Tchau!